Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à nossa recapitulação do nosso podcast Estamos Todas Loucas. No episódio de hoje, Forever Young, por que nós temos tanto medo de crescer e de envelhecer? Quando a gente é criança, tem uma coisa que a gente fala, que é quando eu for adulto, eu vou poder ir pra balada toda noite e vou dançar com as minhas amigas. Ou então, quando eu for adulto, eu vou comer cereal no café da manhã todo dia com achocolatado. Ou então, quando a sua mãe deixa de tomar sorvete na rua, você fala, porque quando eu for adulto, eu vou tomar sorvete todo dia na rua. E aí você cresce e vê que as coisas não são bem assim. Eu acho que a gente romantiza tanto a ideia de chegar na fase adulta e de ter liberdade e de conseguir viver a vida, que a gente esquece de aproveitar o hoje. E ainda assim, quando a gente chega nessa sensação de proveito, de que a gente tá tentando viver a vida e de que a gente é feliz do jeito que tá, a gente fica com medo da gente ficar mais velho. E mais velho eu digo no sentido mais pra casa dos 50 pra frente, quando a gente começa, vamos colocar, ter uma vida mais estabilizada, entre aspas, a gente começa a achar que a nossa vida vai acabar ali e a gente não vai fazer mais nada e que o mundo vai ser péssimo e horrível. Então, comentando aqui uma coisa que eu escrevi, porque eu sempre escrevo os episódios do podcast, e deixando claro que a nossa recapitulação é porque vai se tornar um videocast aqui no canal, o meu antigo podcast do Spotify, que ainda será lançado lá, mas eu queria trazer os episódios que não estão aqui pra cá antes de nós podermos prosseguir a nossa história. Eu queria tanto crescer, mas não me dei espaço pra fazer as coisas da minha idade. E eu falo isso pela seguinte razão. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu tinha muitas amigas que tinham mais ou menos uns 15, 16 anos de idade. E no que a gente conversava muito, eu achava que eu tinha que fazer as coisas que elas faziam. Eu achava que eu tinha que sair ali todo final de semana igual elas saíam, que eu tinha que me divertir do jeito que elas se divertiam, que eu tinha que me vestir do jeito que elas se vestiam. E nesse processo, eu acabei perdendo o tempo de poder ficar tranquila fazendo as coisas da minha idade. E eu não tô falando em momento nenhum que você não pode sair, que você não pode se divertir, porque isso faz parte da vida. A gente tem que socializar, nós somos seres humanos e é para isso que a gente tá aqui. Mas existem coisas que às vezes não nos cabem e que às vezes a gente acha que cabe porque a gente vai parecer mais descolado, que a gente vai parecer mais legal, e não é exatamente assim que funciona. E aí, quando a gente cresce um pouco, igual agora eu tô com 19 anos, eu vou fazer 20 anos no final do ano, em novembro. Eu olho pra trás e eu vejo que mais ou menos nessa época aí que eu tentava ser mais velha, eu perdi muita coisa. Eu perdi muitas diversões mais bobas. Eu perdi muitas vivências que seriam daquela idade que eu tava. E assim, isso faz muita falta. Isso é um diferencial. Porque hoje em dia, quando eu olho pra trás, eu falo, eu não aproveitei. Eu podia ter aproveitado, mas como eu não aproveitei, eu tenho que aproveitar agora. E quando eu falo aproveitar, eu não tô falando necessariamente de sair ou coisa do tipo, mesmo que seja o exemplo que eu dei, tá? Eu tô falando que existem várias formas de diversão. Igual o meu jeito de divertir é ficar aqui em casa, é ler um livro, é ver um filme, é fazer um brigadeiro. Eu amo fazer brigadeiro. E eu acho que, pra época que eu tava, eu tentei ser grande demais e eu esqueci de ser simplesmente eu. E eu acho que há pouco tempo atrás, quando eu fiz esse episódio pelo podcast no Spotify, eu tinha comentado sobre uma trend que tava rolando na época com essa música, aquela Forever Young, I wanna be forever young. E essa música tava sendo usada para muitas trends sobre nostalgia e sobre ter o medo de perder o sentimento de ser adolescente. E tem uma frase que eu vi, agora eu não vou lembrar quem que falou, não vou estar lembrando, mas eu acho que foi a Clarice, eu não sei quem que foi, eu não tô lembrada, porque eu já vi essa frase várias vezes, que é, quando você é adolescente, você sabe de uma coisa que as crianças não sabem e os adultos se esqueceram. E eu acho que uma coisa importante de falar disso aí é o seguinte. A gente acha que quando a gente cresce, quando a gente vira adulto, eu ainda tô saindo da minha adolescência, eu não posso ter tanta propriedade assim pra falar sobre as idades que são mais pra frente também.
Mas pelo jeito que eu observo a vida, ao menos hoje em dia, eu acho que a gente pensa demais no número da idade que a gente tem. E a gente esquece de que somos todos seres humanos, que estamos tentando viver uma vida, que estamos tentando entender o mundo que tá aí junto da gente. Então, uma pessoa que tem ali 40 anos, por exemplo, ela também tá tentando entender a vida que eu tô tentando entender, de uma forma diferente, da forma dela, na realidade dela, mas ela tá tentando entender a vida. E isso é super válido, porque, né, é o que a gente vive, galera. Mas a gente acha que quando a gente vai crescendo, a gente tem que ficar sério, a gente tem que ficar chato. E por que razão a gente acha isso? Por que a gente acha que quando a gente ficar ali com 60 anos, o nosso dia a dia vai ser acordar, ficar deitado o dia inteiro, ir pro bingo umas 3 horas da tarde, chegar em casa e dormir? E aí, eu dou mais um outro exemplo que, dia desses, eu vi um vídeo de uma senhora assim, eu acho que ela tem uns 80 anos mais ou menos, que tava escrito no vídeo, e ela tava fazendo aquelas tirolesas, sabe? E o dia tava muito nublado, não dava pra ver nada, tava cheio de névoa, sabe? Então era um cenário, assim, aterrorizante. Eu não sei se eu teria coragem, tipo, de fazer uma tirolesa, assim, tipo, no meio do branco, do nada, assim. E ela tava vivendo a vida dela, ela tava aproveitando. Teve um outro dia desse também, que eu vi um vídeo de 3 meninas, tipo de uns 20 anos, 30, não sei, que elas estavam em um cruzeiro, e elas estavam mostrando ali a roupa delas e tal, e 3 outras mulheres que estavam ali, acho que numa faixa de uns 50 anos, não tenho certeza, mas senhoras mais velhas, sabe? Elas estavam ali investidas no vídeo e estavam empolgadas. Elas foram, participaram do vídeo, mostraram a roupa delas e o drink que elas estavam bebendo. E elas estavam super felizes, elas estavam aproveitando. Então a gente tem que parar com essa ideia de que a vida ela não pode ser aproveitada depois que a gente fica mais velho. E aí eu faço a pergunta: o que impede a gente de fazer com que a nossa vida seja forever young? Porque a ideia da música não é você permanecer pra sempre com a idade que você tem ali, sei lá, 15 anos. É você permanecer com a alma jovem. É você não deixar de lado esse espírito, essa vontade de ser, de viver, de procurar e de ver o mundo. A gente não pode perder esse sentimento, sabe? A gente não pode ficar amargurado. Vocês já viram aquele filme de Natal? Ele é bem famoso e tem várias histórias que foram feitas com base nesse filme, que é, na verdade, um livro. Tenho certeza que é um livro. Eu nunca li, mas tenho certeza que é um livro. Que é, se não me engano, As Aventuras de Scrooge, que chama. Que é um velho, assim, muito ranzinza. E esse senhor, esse velho, além dele ser ranzinza, ele tinha muitas coisas no passado dele que, por ele ter se tornado ranzinza, ele acabou desfazendo. Ele desfez da família dele, de pessoas que ele gostava, mesmo que não fossem da família. E nesse filme, ele tem 3 fantasmas que visitam ele na noite do Natal. Que é o fantasma do passado, do presente e do futuro. O fantasma do passado, ele mostra pra ele decisões, se não me engano, uma decisão ou mais decisões, que ele tinha tomado quando ele era mais jovem, que ele acabou fazendo que tornaram a vida dele meio triste. E meio sozinha, e meio ranzinza. E depois do presente, mostra pra ele as coisas que ele está perdendo no presente por estar sendo ranzinza, por estar sendo amargurado. E ele mostra ali as pessoas da família dele se divertindo, e as pessoas sendo felizes, e conversando umas com as outras e sendo amáveis. E dá pra ver que naquele ponto da história ele já tá começando a ficar um pouquinho sentido. Mas o que muda mesmo... O que muda mesmo é o futuro, porque o fantasma seguinte, se não me engano é a morte, o fantasma seguinte que aparece pra ele. Ele mostra pra ele meio que o fim da vida dele e a morte dele. Mostra que ele vai morrer sozinho, que ele não vai ter passado o tempo com as pessoas que ele ama, que ele vai ter passado esse tempo inteiro sendo ranzinza e odiando as pessoas e não aproveitando a vida dele à toa. Sem razão alguma. E aí a gente tem um ponto maravilhoso na história, que é ali, eu acho que o ponto de mudança, que a vida fica feliz e o filme acaba também. Que é um momento em que
ele sai dessa realidade que o fantasma tava mostrando pra ele. E é amanhã de Natal. É amanhã de Natal. E aí ele decide que não, que ele vai aproveitar a vida, que ele vai viver, e que ele vai ir atrás, e que ele vai ser feliz, e que ele vai, sabe, que ele vai mudar as coisas. E aí ele sai, ao menos eu lembro que no filme era assim, eu tinha muito medo da cena da morte no filme. Porque, tipo assim, a morte meio que fala, você vai continuar assim pra eu poder te levar agora, ou você vai mudar? E ele fala que ele muda, que ele ia mudar. E na hora que ele acorda, ele realmente, sabe? Ele vai na janela e ele conversa com todo mundo. E ele canta com aquele pessoal que canta nesses filmes de natais, sabe? E ele pega, tipo, um trenó com o menino lá. E ele desce a rua, ele vai, compra daqueles assados. Peru, frango, não sei. Eu sempre esqueço. E ele vai todo feliz e conversa com todo mundo, dá folga pro pessoal no Natal. E ele começa a viver a vida dele. E aí o filme acaba. E eu acho importante comentar sobre esse filme, porque ele é um filme que, pra mim, na minha cabeça, fez com que eu pensasse que eu tinha que aproveitar a minha vida. Porque se eu não aproveitar, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar perdendo tempo. Não vai mudar nada, além de que eu estarei ficando sozinha, apática, quieta e simplesmente solitária. E quando eu falo no sentido de solitária, eu tô falando numa solitária ali de estar se sentindo mal por estar sozinho, não numa solitude. Tem diferenças. São coisas diferentes. Você pode ter ali aquele brilho de viver e ter solitude ao mesmo tempo. Tudo bem você ser sozinho e ser feliz. Mas uma coisa é ser sozinho e ser triste. E aí, outra coisa que eu acho importante, muito importante falar aqui, é que sabe aquele filme que é O Diário de Bridget Jones, que é um filme muito famoso de romance? É um filme assim, é muito bom aquele filme, gente, eu amo. A gente tem que parar pra reparar a seguinte coisa. A sua vida não acaba quando você tem 20 anos. A da Bridget não acabou. Ela teve o grande amor dela quando ela já estava um pouco mais velha, não é mesmo? Então por que você não pode ter o seu? Quando a gente vê esses filmes, igual Mamma Mia, por exemplo, que tem a dona, a gente vê a amiga da dona, a Tânia, que tem cabelo curtinho. Se você já viu Mamma Mia, você sabe. Se você não assistiu Mamma Mia, vá assistir, porque é um filme muito bom. É um musical, é maravilhoso, as músicas da ABBA são perfeitas. Então assista. Mas comentando sobre a Tânia, ela não deixou de viver, ela vive a vida dela. Ela vai, se ela tá querendo namorar um cara, ela namora o cara. Se ela tá querendo colocar silicone, ela coloca silicone. E ela vai viver a vida dela. Ela não se importa com a idade. E teve há pouco tempo atrás outra trend que falava sobre, porque você tá se achando muito velha, tipo com 25 anos, você tá achando que a vida já passou pela sua frente, que você não tem nada pra viver ainda, mas você ainda não chegou, sei lá, você ainda tem 10 anos pra chegar na primeira temporada de Sex and the City, você tem tantos anos pra chegar na temporada de tal série, de tal filme. Então assim, quem diz que a idade é um limite, não é mesmo? Vocês já assistiram Sex and the City? É uma série dos anos 2000, ali do início dos anos 2000. E as protagonistas dessa série, elas são todas ali numa faixa de uns 30 anos, 35, por aí. Me desculpa se estou falando errado. Mas elas já estão nos 30 anos ali. E a gente vai prosseguindo na história de uma forma que no spin-off que tá tendo agora da série, eu assisti ela toda, tá, gente? Tô assistindo o spin-off agora. Elas estão com mais ou menos uns 50 anos no spin-off, se não me engano. E ele se passa, eu acho que, tipo, uns 15 anos depois do último episódio da série mesmo. E as personagens, elas viveram tanto, mas tanto. A Samantha é um ótimo exemplo disso. Eu não vou falar que os conselhos da série são bons, porque alguns... Conselhos não. Eu não gosto muito da Carrie. Eu acho que ela faz escolhas péssimas. Péssimas escolhas. Mas a série, ela tem mensagens muito importantes. E uma das mensagens muito importantes dessa série é que não tem tempo limite. A Charlotte, por exemplo, é uma personagem da série. Ela queria muito, mas muito casar. Queria muito mesmo. Casou, ela tinha mais ou menos, eu acho que 36 anos. Ela casou a primeira vez.
Só que aí o marido dela era péssimo, ele era horrível, enfim, ele era péssimo. Aí ela foi e se divorciou dele. E uma coisa muito importante na história da Charlotte é que ela queria muito ter filho. Uma coisa muito importante pra esse momento da história dela, tá? E ela não conseguia ter filho. Ela não conseguia. Com o marido dela não tinha jeito, sabe? E era porque ela realmente não conseguia, não era nem questão dele, era ela. Mas enfim, ela ficava muito chateada por causa disso, porque ela queria muito. E ela já tava meio que chegando ali numa idade limite pro que as mulheres poderiam ter filhos, sabe? E isso é um tema meio complicado, realmente. Mas eu tô falando num âmbito geral, tá, gente? E no que ela separa dele, ela divorcia dele, ela acha que ela não vai, né, conseguir mais, ela vai ter que procurar um outro rapaz pra conseguir arrumar um filho, pra ter uma família, porque ela queria muito, era o sonho dela. E no processo do divórcio, ela conhece um advogado. Eu não vou dar muitos detalhes, não. E esse advogado é assim, é um homem muito gentil, ele é um homem muito querido. E chegou um momento que ela tava pensando em casar com ele pediu ela em casamento e tal. Só que ela tava muito chateada porque era o segundo casamento dela, então não seria aquela coisa de ser um casamento, sabe? Seria o segundo casamento. Mas aí as amigas dela tentaram tirar isso da cabeça dela e falaram pra ela ir aproveitar o casamento dela, pra ela ir ser feliz, pra ela ir viver, sabe? Porque ela tava casando, ela tinha um homem que gostava dela, e ela tinha que aproveitar o momento e curtir a vida e parar de pensar nessas coisas, porque, né? O que faz diferença? E aí ela começou a perceber o quão feliz que ela era, sabe? Com esse novo marido dela, no caso. E eu acho legal comentar disso, porque não assistindo a série eu acho que fica um pouco difícil de entender, mas assistindo a série você vê que a personagem, ela tinha questões muito importantes sobre o tempo que ela tinha pra conseguir ser feliz e pra conseguir meio que arrumar a vida dela. E ela conseguiu fazer isso, sabe, no tempo dela, no tempo que era pra ser. Então, tem coisa que a gente fica tentando adiantar, que não precisam ser adiantadas. Tem coisa que a gente fica achando que se a gente não fizer agora, nunca mais vai dar pra fazer. Mas a vida tá aí. A gente tem que simplesmente vivendo. A gente não pode viver com medo do tempo. A gente não pode viver com medo de aparecer uma linha de sorriso, uma linha de expressão. Acontece. Uma coisa que me deixa muito nervosa às vezes é que eu tenho muita marca de linha de sorriso, que é o que chama de bigodinho chinês, né? Mas é porque, assim, eu sorrio muito, então é algo que eu acho ótimo. E eu acho que a gente tem que ter essa perspectiva de que envelhecer é bonito. A gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que tomar cuidado em, como eu digo, em cuidar bem de nós mesmos, sabe? Então, a gente tem que ter essa consciência de que a gente pode viver, a gente, sabe, a gente tem que ir atrás da vida, a gente tem que tentar, tem que viver o momento. Tem que viver o momento, independentemente se a gente é jovem, se a gente é mais velho, e a gente tem que parar de tentar apressar as coisas o tempo inteiro. Então, acredito que essa seja a mensagem que eu tenho pra hoje. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo episódio de Estamos Todas Loucas. Um beijo.